Olá, irmãos! Hoje eu quero gravar esse vídeo para falar do dia que eu ouvi a voz de Deus em som audível. Tenho certeza que você já viu aí no título desse vídeo e eu ouvi ela de forma audível. Queria gravar esse vídeo para compartilhar com vocês como foi. Tudo começou com um vídeo na internet que eu vi de uma pessoa que eu sigo até o dia de hoje e ali ela falando sobre a voz do Senhor, como que era a voz de Deus, como parecia o tom, né, o som da voz. E eu achei aquilo muito lindo, aquilo muito profundo. E eu pensei, por que não, né? Por que não pedir ao Senhor? Por que não buscar mais ao Senhor? E eu comecei a buscar o Senhor para se aproximar mais dele e também para ouvir também a voz dele. E eu sempre achei, né, eu sempre pedia para o Senhor aparecer para mim, para que a gente pudesse conversar e eu pudesse ouvir a voz dele. Pensa nisso, né? Eu comecei ali pedir, orar, Senhor, aparece para mim, eu quero ouvir a sua voz, fala comigo. Mas não foi assim que aconteceu. E eu lembro que eu insisti muito, que eu pedi muito e que também demorou um pouco. Então eu ali, nova convertida, não entendia muito bem, por isso eu sempre pesquisava, eu queria entender mais que Deus é esse que eu estava buscando, que eu estava servindo. Eu queria compreender Deus fora da caixa, fora da bolha, né? Que muitas das vezes nós colocamos ele nessa bolha, né? Da religiosidade, achamos que tem que ser só daquele jeito, falar só daquele jeito, agir só daquele jeito. E a gente sabe que Deus, ele não fica ali na nossa bolha, no nosso mundo, na nossa caixinha, né? Deus, ele é maior do que isso. Então eu via uma diferença no ministério dessa pessoa e eu via muitos vídeos e aquilo ali começou a mexer comigo. E eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, todas as vezes que eu ia orar, eu não fazia jejum, eu não conhecia o poder ainda do jejum. Então eu ficava ali mais no máximo que eu conhecia, né, que era a oração. E ali eu comecei a orar ao Senhor pedindo que ele falasse comigo. E um dia eu fui dormir normalmente, né? E eu não esperava que naquele dia o Senhor fosse falar comigo. Se não estou enganada, naquele dia eu estava tão cansada que eu nem orei pedindo ao Senhor nem nada. E um dia, quando eu não esperava, eu fui dormir e o Senhor me deu uma revelação num sonho. Hoje eu digo que é uma revelação, porque hoje eu compreendo que o Senhor estava me revelando algo ali que eu entendi. O Senhor falou algo comigo, ele falou algo ali comigo sobre a minha vida, sobre a minha conversão, desde o início, como seria no final. E ali, no momento, eu entendi um pouco, mas quase nada. Hoje eu compreendo mais, hoje eu entendo um pouco mais dessa revelação que o Senhor me deu naquele sonho. E durante aquela revelação foi que eu ouvi a voz do Senhor ali. Durante aquele sonho, naquela revelação, o Senhor falou comigo ali, no meio daquela revelação. Eu achava que o Senhor ele ia aparecer para mim, que a gente ia conversar como conversa com uma pessoa, né? Mas claro, eu não estava em santidade, eu estava nova convertida, não sabia direito buscar o Senhor, mas tinha desejo no meu coração. Fui, orei, o Senhor me deu aquela revelação e durante aquela revelação ele não somente falou, não somente apareceu falando, oi, eu sou Deus, você pediu para me falar com você, para você ouvir minha voz. E eu estou aqui falando, não, ele me deu a revelação completa em um sonho e ali ele se manifestou na sua voz falando comigo. Não vou contar muitos detalhes aqui do sonho, da revelação, mas eu vou dizer aqui um resumo da revelação. Foi que ele mostrou para mim, a partir do momento que ele me tirou do mundo, me levando e mostrou eu indo para a eternidade. Junto tinha muitas pessoas e eu via Jesus lá na frente, no início da fila, ele coroando as pessoas com coroas assim. Ele colocava coroas na cabeça das pessoas que tinham vencido esse mundo. Jesus já estava coroando as pessoas que venceram esse mundo. Foi anteriormente que eu ouvi a voz de Deus, no meio dessa revelação. Eu ouvia. E o Senhor, ele me dava ali uma ordem no meio dessa revelação.
E ali no meio dessa revelação eu conseguia ouvir a voz do Senhor. E eu lembro que ele me deu uma ordem, mas antes de eu receber aquela ordem e fazer ela, eu pulava de alegria no sonho, porque eu tinha ouvido a voz dele e eu começava a falar que eu ouvia a voz de Deus, eu ouvia a voz de Deus. E eu acordei ali e fiquei com aquela voz ecoando assim na minha mente, porque é uma voz tão marcante, tão bela, que de fato não tem como a gente confundir com outra voz, sabe? E assim, a gente assiste novelas, né, onde fala mostrando ali a voz de Deus, né, onde sempre procura aquelas vozes marcantes, fortes, para poder aparecer ali, para dar aquela sensação, porque isso já vem de pessoas que ouviram a voz do Senhor. E eu vi que a voz de Deus, ela é uma mistura de coisas que nós conhecemos, como por exemplo, trovão, barulho de ondas, de águas, sabe? Uma mistura assim de coisas. Mesmo que essa mistura junta para nós hoje em dia, né, na nossa natureza humana, traz uma certa confusão, turbulência na mente de ouvir um trovão grande e de ouvir barulhos de ondas fortes, mas ouvindo a voz de Deus, você não sente nada disso, você não sente confusão, você não sente falta de clareza nas palavras, não. Você ouve e você sente algo muito bom assim dentro de você, sabe? Uma sensação de paz. No dia que Deus falou comigo, provavelmente ele não estava chateado, né? Acredito que ele estava muito feliz por eu estar buscando ele. Então a voz dele estava uma voz calma, tranquila. Mas eu acredito assim que quando Deus está irado, a voz dele, se alguém já ouviu, ouvir, provavelmente deve puxar mais pro trovão, assim, aquela coisa de causar temor, sabe? Mas nesse dia eu ouvi uma mistura de coisas, de trovão, de águas, de onda. É uma coisa muito que junto, assim, dá uma coisa tão linda, se transforma uma coisa tão linda. E quando ele me dava essa ordem, eu não sentia medo, eu sentia paz e eu sentia ao mesmo tempo que a voz, você vê, a voz dele era uma mistura em dois sentidos, né? Ao mesmo tempo que era de trovão, também era de água, de mar, de águas, barulho de águas assim. E também tinha a coisa de falar com autoridade, tipo, que era uma ordem, mas também no meio dessa ordem também tinha calma, também tinha tranquilidade. Quando a pessoa fala bem mansinho, faz isso pra mim, mas sabe quando a pessoa também fala alto, com autoridade, faz isso pra mim? Só que era misturada, essa mistura, mas que trazia uma coisa boa ao se ouvir, sabe? Uma coisa bonita de se ouvir. Algo que eu percebi é que a voz dele não tem em outro lugar. Não se ouvirá em outro lugar, em outra pessoa, em outra voz. É uma voz única, com certeza. Uma voz marcante, forte, ao mesmo tempo que transmite autoridade, transmite também paz e segurança. E foi assim que aconteceu comigo, foi assim que eu ouvi a voz do Senhor. E eu lembro que ficou marcada até o dia de hoje e eu jamais esquecerei. Que se eu ouvisse outra vez eu jamais confundiria, porque não dá pra confundir a voz do Senhor, não dá pra confundir a voz de Deus. E eu fiquei muito feliz porque Deus ouviu o meu pedido, porque eu me senti mais próxima, ali dele também através disso. Por que eu tô compartilhando esse vídeo com você? Compartilhando porque eu sei que existem pessoas ainda, assim como eu, que tem curiosidade de saber mais de Deus, que quer ver Deus fora da caixinha, que quer ver Deus além da religiosidade, que quer conhecer Ele verdadeiramente. E eu tenho certeza que esse é o desejo dele também. Que nós tenhamos com Ele essa intimidade que Moisés tinha e tantos outros, porque o mais importante, nós sabemos que Jesus veio para nos salvar, mas também tem a questão de termos intimidade com Ele, com Deus, buscar mais entendê-lo, né? E buscar mais
ter essa comunhão com Ele, sabe? Então eu tô falando porque eu sei que sim, tem pessoas que vão, assim como eu, se interessar, querer ouvir mais, que tem essa curiosidade. Então aqui fica esse vídeo. Também quero dizer que as experiências com o Senhor, ouvir a voz dele e outras coisas é muito bom, é muito gostoso, fortalece também a gente. Mas o que nos mantém de pé também é sempre juntar isso com a palavra do Senhor, sempre. Porque a palavra de Deus é o que vai nos manter firmes nos dias de tribulação, de dificuldades, de lutas. Então, e também isso também agrada a Ele, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Que você tenha gostado desse vídeo e que você tenha despertado cada vez mais desejo também de buscar o Senhor mais e mais, assim como eu quero ter mais e mais do Senhor também. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.